Oi! Você já deve ter ouvido falar de Aristóteles, um cara que escreveu altas coisas sobre filosofia, tipo esse livro que estava na minha estante perdido que eu nunca li. Eu sei que ele é usado no direito, ele é usado na filosofia largamente, mas o que pouca gente sabe é que uma das teorias científicas mais duradouras da história também foi criada por ele. Antes de Isaac Newton, quem explicava mais ou menos o que era a gravidade, o porquê dos movimentos, era Aristóteles. E a explicação dele para os movimentos que tinham na natureza se baseava em 4 elementos, que é o fogo, a terra, a água e o ar. Então, para explicar como que os movimentos aconteciam na natureza, ele utilizava a seguinte teoria: que a Terra era composta por esses 4 elementos e que cada elemento ocuparia o seu lugar natural no espaço. E o que seria esse lugar natural? Bem, o espaço era um lugar perfeito e ele era organizado, seria como se fossem prateleiras, e o mais pesado ficava por baixo e o mais leve ficava por cima. E aí, nesses 4 elementos, o mais pesado de todos era a Terra, que seria o elemento base dos componentes das coisas sólidas. Logo acima da Terra viria a água. E acima da água, o ar, logo acima o fogo. Por quê? Porque a gente observa que se eu tenho um lago e eu tenho uma pedra, por exemplo, que ela é feita de terra, porque ela é sólida, eu jogo ela na água, ela afunda, naturalmente. Isso quer dizer que a terra é mais pesada que a água. Porém, se eu tenho uma bolha de ar dentro da água, ela sobe, porque o ar é mais leve que a água. E o fogo, ele também sobe no ar. Isso quer dizer, então, que o fogo é mais leve que o ar. Dessa maneira, todos os elementos na natureza buscariam ocupar o seu lugar natural. Por isso, o movimento que eles vão fazer sempre vai ser vertical. Um problema nessa teoria, vamos pensar, se eu tenho, por exemplo, uma rolha. Uma rolha é feita de cortiça. A cortiça é sólido, o sólido é feito de terra, a terra é mais pesada do que a água. Mas se eu coloco a rolha na água, ela boia. Por que ela boia? Bem, a explicação para esse problema seria o seguinte: a rolha, ela não é 100% feita de terra. Ela é uma mistura dos elementos terra e ar, de tal forma que ela tem mais ar do que terra e ela consegue então ser mais leve do que a água. Então as coisas na natureza não são necessariamente feitas de um elemento puro. Elas podem ser mistura desses elementos também. Tá explicado então por que se eu pego algum objeto e solto, ele cai. Hoje a gente sabe que é a força da gravidade, mas naquela época essa teoria funcionava muito bem para explicar. Uma outra coisa que a teoria explicava era o movimento dos astros. E para isso, a gente vai ter uma outra visão de universo que a gente tem hoje. Por quê? Ninguém sabia que a Terra girava em torno do Sol. Ninguém conhecia muito bem o que era o universo, porque as observações que a gente tinha eram a partir do planeta Terra. E se a gente fica parado no planeta Terra e supõe que ele também está parado, o que a gente vai ver no céu é todo mundo girando em torno da gente. Porque se a gente roda, a gente vê tudo girar, né? Só que se a gente roda e acha que tá parado, a gente acha que as outras coisas estão girando em torno de nós. Segundo essa teoria, então, de que nós estamos parados, então tudo está girando em torno de nós, essa teoria se chamava geocentrismo. Fica claro que o movimento dos astros é diferente do movimento das coisas que caem na Terra, porque o movimento deles aparentemente é circular. E naquela época se tinha realmente a ideia de que o círculo era a figura geométrica perfeita. Então, para explicar isso, Aristóteles disse o seguinte: lá no espaço, onde tudo é perfeito e divino, as coisas são feitas de um outro elemento, que é um elemento chamado éter, é o quinto elemento. Esse elemento compõe as estrelas, e por isso o movimento natural das estrelas é o circular. Assim, elas ocupam o seu lugar natural do espaço, e nós também, e todos os objetos aqui. Passado um tempo na história, e isso eu digo coisa de quase 2000 anos, porque Aristóteles nasceu 300 e pouco antes de Cristo, e o carinha que veio substituir bem a sua teoria mesmo veio em 1600 e pouco, que foi Isaac Newton. Aconteceu uma mudança nessa teoria. Isaac Newton criou uma teoria, além das suas 3 leis, ele criou uma teoria chamada Lei da Gravitação Universal. E ela recebeu esse nome porque foi com essa percepção de Newton que se conseguiu unificar toda a física do espaço e da Terra. Bem, como assim? Até Galileu se acreditava que a física do espaço realmente seria diferente da física daqui. As grandes dificuldades que Galileu encontrou, que ele quase chegou nas leis de Newton, foram justamente por não entender onde estava essa unificação no processo. E Newton explicou isso de uma maneira muito inteligente.
Ele é muito conhecido por ter sido uma maçã que caiu na cabeça dele e ele teve todas as ideias, mas não é bem essa a história da maçã. O que Newton fez foi comparar o movimento da Lua com o movimento de uma maçã que cai do pé. Como assim? O que Newton percebeu foi, em primeiro lugar, a lei da inércia. Ele começou a reparar que para as coisas fazerem curvas era necessário sempre que houvesse uma força. E ele começou a se questionar se esse movimento curvo desses astros não seria ocasionado por alguma força. Vamos deixar à parte a discussão de que os outros astros não giram em torno da Terra, né? A essa altura já se tinha um modelo de heliocentrismo, que é o do sistema solar com o Sol no centro. Mas a Lua a gente sabe que gira em torno da Terra. Então vamos tentar pegar a explicação da Lua de Aristóteles e comparar com a de Newton. Então, para Aristóteles, todos os objetos faziam um movimento circular no espaço porque eles eram feitos dessa matéria divina e a física era diferente. E o Newton achou que isso não fazia sentido, que a Lua deveria ter as mesmas leis físicas das coisas aqui na Terra e que se as coisas aqui na Terra precisam de uma força para fazer curva, a Lua também precisaria de uma força. E que força seria essa, então? Aí que entra a história da maçã. Bem, o fato é, aqui eu tenho o desenho daqui a Terra e a Lua fazendo uma trajetória circular em torno da Terra. Se a Lua não tivesse ninguém puxando ela para fazer essa curva, ela deveria fazer uma linha reta. Então, se a Lua está fazendo esse movimento aqui, ela deveria fazer um movimento em linha reta, por inércia. Mas por que a Lua não faz esse movimento? Bem, alguém deve estar empurrando ela em outra direção. Qual direção? Qual que é a diferença entre o movimento que ela deveria ter feito sozinha e o movimento que ela de fato faz? É essa daqui. Aqui foi o movimento que ela fez. Isso quer dizer que essa é a diferença. Ela andou para frente aquilo que ela andaria normal e teve mais esse movimento aqui ocasionado por alguma força que alguém fez. Quem fez essa força? O planeta Terra. Por que ele fez essa força? Porque existe uma coisa chamada gravidade. Isso quer dizer, então, que a mesma coisa que faz a Lua ficar em torno da Terra girando para sempre é o que faz uma maçã cair do pé. Quem atrai a maçã para cair do pé? É a força da gravidade. E que movimento que a maçã faz? Vertical. Ela faz um movimento vertical porque ela estava parada, ela não tinha movimento inicial, então ela simplesmente cai. A Lua está fazendo a mesma coisa que a maçã. A única diferença é que ela tinha um movimento inicial para frente. Então ela cai. A Lua está caindo na Terra. Só que enquanto ela cai, ela anda. E aí é como se ela estivesse sempre dando um olé. Ela está caindo, mas ela nunca chega a bater. Se ela tivesse uma órbita com um raio que fosse diminuindo, uma hora ela ia colidir na Terra. Então, o que acontece aqui é que ela tem a velocidade perfeita, que a gente chama de velocidade orbital, para que ela se mantenha, então, com esse afastamento constante em relação à Terra e sempre caindo em relação à Terra. A Lua está caindo na Terra do mesmo jeito e pelo mesmo motivo que uma maçã cai do pé, que é a força de atração gravitacional que existe entre a Terra e esses objetos. E é isso, então, que Newton chamou de lei da gravitação universal. Por que ela é universal? Porque ela abrange tudo. Então, a mesma lei que vale para nós, vale para a Lua e para as estrelas e para os planetas e para tudo que existe no universo.